E aí, pessoas, tudo certo? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre regra de 3 composta. Estão preparados? Então, bora pro vídeo! Jovens, vocês já sabem resolver uma regra de 3 simples? Ela é a base da regra de 3 composta. Se ainda está com dificuldade, clica aqui nesse vídeo e eu te ensino. Se já souber tudinho, continua comigo aqui. Da mesma maneira que a regra de 3 simples, o primeiro passo na regra de 3 composta é identificar as grandezas que estão variando no problema e montar uma tabela com essas grandezas. Em seguida, devemos analisar se elas são direta ou inversamente proporcionais para, por fim, efetuar os cálculos. Vamos aplicar esses passos nesse exemplo aqui. 5 trabalhadores descarregam 180 caixas de um caminhão em 3 horas. Quantas horas levaria para 8 trabalhadores descarregarem 384 caixas? Primeiro vamos montar a tabela com as grandezas. Nesse caso, trabalhadores, caixas e tempo. E depois preencher a tabela. O 5 vai na coluna de trabalhadores, o 180 nas caixas e o 3 vai nas horas. Percebam que o problema pergunta quantas horas. Logo, aqui no tempo vai um X. Aqui, 8 trabalhadores e aqui, 384 caixas. Depois de montada a tabela, iremos colocar as setinhas de inversa ou diretamente proporcionais. Para isso, vamos comparar todas as grandezas com a que tem a incógnita. Então, nesse caso, vamos comparar todas com o tempo. Colocamos uma setinha para cima aqui no tempo e analisamos cada grandeza. Se aumentarmos o tempo, os trabalhadores conseguem carregar mais ou menos caixas? Mais, né? Então, colocamos setinha para cima aqui em caixas, pois são diretamente proporcionais. Agora, aumentando o tempo, será necessário menos trabalhadores para fazer o mesmo serviço, certo? Você compreende essa relação? Quanto maior o tempo disponível, menos pessoas são necessárias para finalizar o trabalho. Agora que já temos a tabela e as setinhas, vamos para a resolução. Bom, para calcular o valor de x, escrevemos a razão da grandeza que tem a incógnita sozinha de um lado da igualdade. E do outro lado, colocamos as razões das outras duas grandezas. Mas, cuidado! Aqui vem uma parte muito importante. As grandezas que possuem setas com o mesmo sentido da grandeza com a incógnita, ou seja, diretamente proporcionais a ela, escrevemos normalmente. Mas as que tiverem setas com o sentido contrário, inversamente proporcionais, escrevemos invertidas. Assim. Agora que temos essa igualdade, multiplicamos essas frações desse lado. O numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Com isso, ficamos com a igualdade 1440 sobre 1920 é igual a 3 sobre x. E, da mesma forma que a gente fazia antes, multiplicamos cruzadinho. 1440x é igual a 5.760. Dividimos os dois lados por 1440, o que resulta em x igual a 4. Ou seja, 8 trabalhadores levariam 4 horas para carregar 384 caixas. E aí? Agora ficou facinho de entender, né, jovens? Bom, então vamos ficando por aqui. Um grande abraço e tchau, tchau!